Bom, então, já vimos a abrangência da eficácia vertical dos direitos fundamentais, da eficácia horizontal, que geralmente é a mais cobrada em prova, e a novidade, né, eficácia diagonal dos direitos fundamentais. A gente pode entender o que seria essa eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Ó, ela não chega a ser tão díspare, tão diferente, né, quanto a eficácia vertical, mas ela também não é tão certa quanto, né, tão igual quanto a eficácia horizontal. Então, o que seria essa eficácia diagonal? Num ponto da relação jurídica eu tenho particular, e no outro polo eu tenho outro particular. É uma relação jurídica travada entre particulares. Só que não é uma relação jurídica travada entre particulares iguais. Existe uma certa diferença. Esse particular aqui, ó, ele está numa situação um pouco superior a esse outro. Por isso que se fala em eficácia diagonal. Então vamos lá, vamos entender isso. Embora a relação jurídica seja travada entre particulares, entre pessoas que teoricamente estariam em pé de igualdade, tem relações jurídicas que, pela própria natureza, o particular está um pouco acima, né, e ele se coloca numa situação mais favorável do que o outro. Exemplo, relação de consumo. Né, relação de consumo. Então imagina, você compra um produto, gente, isso já aconteceu comigo. Eu uma vez comprei uma camisa pela internet, de um aplicativo daqueles negócios chineses, uma camisa que veio da China. Ó, abri o aplicativo lá, vocês não acreditam a camisa, não. Era camisa aqui no Brasil, do Dalina, ficava no chinelo da camisa. Então, você olhava a camisa lá, você fala assim, o que é isso? A camisa custou... Não chegou a R$100, acho que foi R$89 ou R$99, foi um trem assim. Aí você olhava a foto da camisa, o acabamento, a costura, o corte, você falava assim, fantástico isso. A camisa é fantástica, extraordinária a camisa. Aí beleza, né? Aí escolhi o número lá, a cor, tudo certinho, tudo beleza, fiz o pagamento. Gente, quando chegou a camisa, vocês não acreditam, não. Camisa tudo torta. Você abotoava ela, você parecia que você tinha abotoado o botão de cima na casa de baixo, tudo torto. Pra você poder ficar arrumadinho com a camisa, você tinha que ficar bamba, assim, meio torta, assim, que aí a camisa sentava no corpo. Então, trata-se de uma relação de consumo em que o consumidor é a parte vulnerável. Eles pegaram a foto de uma outra camisa totalmente diferente, colocaram no anúncio e venderam uma porcaria da camisa que não custava nem R$30. Se desse R$30, ela já era caro. Né? Venderam por, eu não lembro se foi 99, se foi 89, foi um negócio assim, era perto de 100. Então, dentro de uma relação de consumo, nós consumidores somos a parte vulnerável. Então, não há que se falar em pé de igualdade. Né? Quando a gente pega aqueles contratos de adesão, geralmente todo contrato ele tem lá como a última cláusula a eleição do foro. Né? Elegem as partes o foro da comarca de São Paulo para dirimir eventuais conflitos advindos deste contrato. Imagina só, se você leva um contrato, você compra um negócio nas Casas Bahia, você compra qualquer produto nas Casas Bahia, e lá, né, pela internet, você faz esse contrato lá, você adere e fala assim, olha, se apresentar algum problema, se você tiver que entrar na justiça, você vai ter que entrar na justiça lá em São Paulo. Você vai ter que mover uma ação judicial lá em São Paulo. Né? Imagina que a sede da empresa é lá em Porto Alegre. Aí você teria que ir lá em Porto Alegre, ou contratar um advogado lá de Porto Alegre para poder propor essa ação judicial. Aí marca uma audiência de conciliação. O produto que você comprou custou R$300.
marca uma audiência de conciliação, você tem que estar presente lá na comarca de Porto Alegre para poder resolver lá o problema do seu produto que custou R$300. Você poder se deslocar daqui até Porto Alegre, você vai gastar talvez muito mais do que R$1.000. Tá vendo? Então, dentro dessas situações, a própria lei, a própria Constituição fala, olha, que é um direito fundamental do consumidor a promoção da sua defesa dentro dessas relações de consumo. Né? Esse exemplo que eu citei, por mais que esteja no contrato que o foro de eleição é a comarca de Porto Alegre, o consumidor propõe a ação onde ele quiser. Onde ele quiser. Se ele quiser propor, ele mora em Divinópolis, o contrato manda propor em Porto Alegre. Ele mora em Divinópolis. Se ele quiser propor a ação em Divinópolis, ele vai propor em Divinópolis. Se ele quiser propor na comarca de Carmo do Cajuru, porque ele trabalha lá, fica mais fácil, fica mais perto, ele vai propor lá. Onde ele quiser. O consumidor que determina onde que o processo vai tramitar quando a relação jurídica base é uma relação de consumo. Certo? Então, dentro dessa relação, por mais que seja uma relação entre uma empresa de direito privado, Casas Bahia, e eu, particular, né, por mais que seja uma relação entre particulares, por se tratar de uma relação de consumo, o prestador de serviço ou o fornecedor do produto, ele está numa situação melhor, mais favorável do que a do consumidor. Por isso, né, que existe essa teoria nova, que é a chamada eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Ela é diagonal porque um dos polos dessa relação jurídica está numa situação jurídica mais favorável do que o outro. Então, olha, eu não tenho uma relação igual, a relação aqui é desigual. Ó. Esse polo aqui está numa situação de vantagem em relação a esse. Né, gente? Pensa o seguinte, imagina a dificuldade de se provar, um erro médico. Né? Você submete uma cirurgia e aí você tem que provar o erro médico. Como é que o médico agiu, deveria ter feito de um jeito, fez de outro. O sujeito está lá sedado, ele tomou anestesia geral. Como é que ele vai provar isso depois? Né? Por isso que existe dentro do Código de Defesa do Consumidor a inversão do ônus da prova. Justamente para poder favorecer essa parte mais vulnerável da relação, essa parte que está que é mais né, prejudicada nessa relação jurídica, que é o consumidor. Não estou sim, estou gravando sim. Então, por esse motivo, que dentro dessa análise, existe a chamada eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Vamos tentar conceituar ela aqui. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Em determinadas relações jurídicas travadas entre particulares, um dos polos da relação se apresenta em situação de vantagem Então, em determinadas relações jurídicas travadas entre particulares, um dos polos da relação se apresenta em situação de vantagem em relação ao outro. Já colocamos relação jurídica lá em cima, vamos tirar essa relação aqui. Em detrimento do outro.
Então, um dos polos da relação se apresenta em situação de vantagem em detrimento do outro. Assim mesmo, necessária a observância dos direitos fundamentais. Isso. Um exemplo bom que a gente tem, né, da eficácia diagonal dos direitos fundamentais é as relações de consumo. Então, as relações de consumo são um exemplo bom da eficácia diagonal. Nós, consumidores, estamos em pé de desigualdade em relação ao prestador do serviço ou ao fornecedor do produto. Certo? Então, só lembrar que existe uma desigualdade dentro dessa relação jurídica. Por isso que eu não posso falar que a eficácia é horizontal, e sim diagonal. Beleza? Gente, então a gente começa a estudar agora o que é a dignidade da pessoa humana. A tão falada dignidade da pessoa humana. E muita gente, eu já escutei, fala só, isso é pleonasmo, falar dignidade da pessoa humana. Não, não é pleonasmo, não. Porque a gente tem duas espécies de pessoa. A gente tem a pessoa humana e a pessoa jurídica. A pessoa física e a pessoa jurídica. Então, não é pleonasmo. Não, o que se preocupa aqui não é com a dignidade da empresa, com a dignidade da associação, não. Se preocupa com a dignidade da pessoa humana. Não é possível nem eu falar em dignidade da pessoa jurídica. Então, o primeiro momento é esse. Ó, do que se trata? O que é a dignidade da pessoa humana? O que é isso? Qual que é a natureza jurídica? O que ela significa para nós? Né? Será que ela é um direito fundamental? Será que eu posso falar que a dignidade da pessoa humana é um direito fundamental? Não. A dignidade da pessoa humana não é um direito fundamental. Por que ela não é um direito fundamental? Por quê? Se ela não tivesse escrita na Constituição Federal, ela não era passível de respeito. Tá vendo? O tamanho do problema? Se eu falo que a dignidade da pessoa humana é um direito fundamental, ela só é elevada a essa categoria porque ela está prevista na Constituição Federal. Se ela não tivesse escrita na Constituição Federal, então ela não precisaria ser respeitada. Independentemente se escrita na Constituição ou não, a dignidade é algo próprio do ser humano. Não existe ser humano sem dignidade. Então, não é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana seria um direito fundamental. Não é direito fundamental. Ah, então ela seria né, alguns falam, no princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um princípio. Também não vamos conceituar a dignidade da pessoa humana, não vamos estabelecer a natureza jurídica dela como sendo um princípio. Por quê? Porque em algumas situações os princípios colidem entre si e diante dessa situação eu tenho que optar por um em detrimento do outro. O princípio da igualdade em relação, vamos analisar aqui, combate à violência de gênero contra a mulher. Existe a famosa Lei Maria da Penha, que impõe um tratamento penal muito severo contra o agressor ou a agressora de uma mulher dentro de uma relação doméstica e familiar. E a Constituição fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. A Constituição consagra o princípio da
igualdade, o princípio da isonomia. E a Lei Maria da Penha, então, seria inconstitucional? Não. Ela não é inconstitucional. Ela confere um tratamento desigual porque a realidade é uma realidade desigual. Né? A grande vítima dos crimes de violência doméstica e familiar é, infelizmente, a mulher. Então, é realmente a pessoa que precisa dessa proteção especial do Estado mediante a elaboração das suas leis. Então, não posso falar que a dignidade da pessoa humana é um princípio, porque da mesma forma que o princípio da isonomia, da igualdade, sofre algumas flexibilizações, né? Exemplo dessa flexibilização do homem frente à mulher na relação doméstica e familiar, ele sofre uma repressão criminal muito maior quando agride uma mulher dentro dessa relação, e o princípio da dignidade, né? Se eu falasse que a dignidade humana é um princípio, diante de algumas situações eu seria obrigado a fazer com que ela sofresse algumas flexibilizações, que ela fosse inobservada em algumas situações. Isso não pode acontecer. Ela é a base da existência humana. Não há possibilidade de eu falar de existência humana sem que essa existência seja com dignidade. Então, também, eu não posso afirmar que a dignidade da pessoa humana é um princípio. Não é um princípio. Alguns vão dizer que ela seria um valor, que a dignidade da pessoa humana seria um valor, algo que vai valorar a existência humana, algo que vai conferir uma importância à existência humana. Também não podemos falar que a dignidade da pessoa humana seria um valor justamente por essa possibilidade que, ao considerá-la um valor, a gente poderia emprestar mais ou menos importância a ela. Beleza? Então nós já sabemos o que não é, o que a dignidade da pessoa humana não é. Não é direito fundamental, não é princípio, não é valor. Gente, é muito mais simples do que a gente pensa. Então o que é? Qual que é a natureza jurídica da dignidade da pessoa humana? É um atributo inerente a todo ser humano. A dignidade da pessoa humana é um atributo inerente a todo ser humano. O que é isso? É um atributo. É uma qualidade. É uma qualidade intrínseca. Que é isso? Que está lá dentro de toda pessoa. É uma qualidade intrínseca de toda pessoa humana. Que não admite graduação. Então vamos entender isso aqui. Então qual que é a natureza jurídica da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana? Qual que é a natureza jurídica? O que é isso? Não é um direito fundamental, não é um princípio, não é o valor, é o quê? É um atributo, é uma característica. Atributo inerente. O que é isso? Todo mundo nasce com ela e permanece com ela a vida inteira. É uma qualidade intrínseca que está lá dentro de toda pessoa. Não tem como ficar sem. Não existe pessoa humana sem dignidade. Então é algo que, quando eu falo em ser humano, automaticamente esse ser humano pode não ter absolutamente nada, mas ele é dotado de dignidade.
E essa dignidade não vai admitir graduação. O que é isso? Não existe uma pessoa com mais dignidade que outra. Não existe. O grau de dignidade das pessoas humanas é sempre o mesmo. É igual. É igual. Né? Por mais rica que ela seja, por mais prêmios que ela tem o mesmo grau de dignidade do que qualquer outra pessoa. Então, a dignidade, ela é um atributo. Ela é um atributo, ela é uma qualidade, uma característica inerente a toda e qualquer pessoa humana. E isso é importante. Olha só. Essa previsão vem logo lá no artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituem-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Por conta dessa expressão que a Constituição Federal utiliza, olha, o inciso 3 vai falar que um dos fundamentos da Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana. A gente vai encontrar ela sendo classificada como princípio fundamental. Princípio fundamental da RFB, da República Federativa do Brasil. Não, mas você acabou de falar que ela não é princípio jurídico. Esse princípio fundamental aqui, ó, fala que a dignidade da pessoa humana é um fundamento do Brasil. Olha só, olha o tamanho da importância disso. O país nosso foi criado, com o fundamento, né, a Constituição nossa, que é de 88, ela foi elaborada com o fundamento de que, coisa mais importante, né, uma das, porque estabelece ali 5 incisos, né, então uma das mais importantes é a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque todo mundo nasce com ela e carrega essa dignidade por toda a vida. Então você pode encontrar a dignidade conceituada também como princípio fundamental, mas você vai lembrar que não se trata de princípio jurídico. Não é igual o princípio da igualdade, não é igual o princípio da presunção de inocência, não, nada disso. É o princípio fundamental porque a dignidade da pessoa humana é a base do desenvolvimento da sociedade brasileira, né, e, sobretudo, da própria Constituição. Então está aqui no artigo 1º os fundamentos, logo no primeiro artigo, ó. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Certo? Então, quando o assunto é dignidade da pessoa humana, você vai lembrar que é uma qualidade, é um atributo que é próprio de todo e qualquer ser humano. Bom, existem algumas citações interessantíssimas sobre a dignidade da pessoa humana. Olha aqui. É uma questão, né, que eu falei agora há pouco, da graduação da dignidade. A pessoa não tem mais ou menos dignidade em relação a outra pessoa. Não se trata, assim, de uma questão de valor, de hierarquia, de uma dignidade maior ou menor. É por isso que a dignidade do ser humano é um absoluto. Tá vendo? Então ela não pode ser hierarquizada. Se eu falo que a dignidade é um atributo absoluto, e nós acabamos de estudar que os direitos fundamentais têm como característica, e na minha opinião a principal característica dos direitos fundamentais é a relatividade,
Não existe direito fundamental absoluto. Direito à vida não é absoluto, direito à liberdade não é absoluto, direito à propriedade muito menos. Então, como se afirma que a dignidade da pessoa humana seria absoluta? Porque ela não é um direito fundamental. Da mesma forma, não é um princípio fundamental. Ela é um atributo, ela é uma qualidade que todo ser humano possui. Então, a pessoa não tem mais ou menos dignidade em relação a outra pessoa. Não se trata, sim, de uma questão de valor, de hierarquia, de uma dignidade maior ou menor. É por isso que a dignidade do ser humano é um absoluto. E tem uma outra citação de Kant, né, de Immanuel Kant, no livro A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é fantástico. Ele fala, olha, no reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr, em vez dela, qualquer outra equivalente. Olha que fantástico isso. As coisas que têm preço são substituíveis. Né? Então, o relógio tem preço. Né? Se eu sou roubado, se eu perco o meu relógio, com um preço equivalente eu vou lá e compro outro. Né? Posso comprar outro pior ou muito melhor. Né? Eu consigo substituir. É porque o relógio não tem dignidade, o relógio tem preço. É uma coisa. Agora, as pessoas não têm preço. Olha aqui. Mas quando uma coisa está acima de todo o preço e, portanto, não admite equivalente, então ela tem dignidade. Eu consigo substituir as coisas por outras. Eu consigo substituir um celular. O celular estragou. Eu consigo substituí-lo por outro, talvez o mesmo modelo, a mesma marca, ou por um superior. Ah, meu celular já estava velho mesmo, já estava precisando trocar, agora eu vou comprar um celular melhor. Ou então, não, agora eu estou apertado de dinheiro, eu vou comprar um celular pior do que eu tinha. Mas você consegue fazer a substituição de um celular por outro. Agora, você não consegue substituir uma pessoa por outra. Né? Se, por exemplo, você falece um parente, um familiar seu muito próximo, você não consegue fazer essa substituição. Você não consegue substituir uma mãe por outra, um filho por outro. Por quê? Porque as pessoas não têm preço. As pessoas têm dignidade. Então, a quantificação da dignidade gera em relação à quantificação, não, né? O estabelecimento da dignidade em relação a tudo aquilo que não permite algo equivalente, que não é substituível. Aquilo que não é substituível é dotado de dignidade. E aí, olha, nós temos um sistema, a dignidade, ela inaugura um sistema de direitos fundamentais. O que significa isso? Que a dignidade inaugura um sistema de direitos fundamentais. Thaís, deixa eu só conceituar aqui e a gente já finaliza. Só um minutinho. Nossa, mãe. Aqui, ó. Então, o que significa isso? Que a dignidade da pessoa humana inaugura, começa um sistema de direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana inaugura um sistema de direitos fundamentais. Por quê? Os direitos fundamentais
prestam-se. Para que serve? Por que a Constituição estabelece um monte de direitos fundamentais? Prestam-se substancialmente os direitos fundamentais prestam-se substancialmente a proteger e promover a dignidade da pessoa humana. Tá vendo? Então, por isso que eu não posso falar que ela é um direito fundamental. Por quê? Todos os direitos fundamentais estão a serviço da dignidade da pessoa humana. Todos, sem exceção. O motivo de existir todo e qualquer direito fundamental é proteger e promover a dignidade da pessoa humana. Direito à vida, direito à liberdade, direito à intimidade, direito à inviolabilidade do domicílio, direito à proteção da propriedade intelectual. Todo e qualquer direito fundamental, por possuir esse status, ele tem uma finalidade inicial, que é proteger e promover a dignidade da pessoa humana. Por isso tem uma palavra muito bonita que fala assim, olha que coisa bonita, olha que coisa bonita. Quando você tiver sem inspiração para mandar uma mensagem para a namorada, para o namorado, para a esposa, para o marido, se tiver meio sem inspiração, você manda para ele que a dignidade da pessoa humana é o núcleo axiológico de toda a Constituição, de toda a ordem jurídica. Olha que coisa bonita. É o núcleo axiológico. O que é isso? É o principal elemento de toda a Constituição. Tudo aquilo que está escrito na Constituição serve para proteger e promover a dignidade humana. Beleza? E aí, com toda essa poesia do direito constitucional, a gente encerra aqui a nossa aula para que a gente possa